E aqui, Lírio Silvestrino, temos várias manifestações aqui de ouvintes, vários ouvintes já sugerindo perguntas aqui a serem feitas ao presidente Michel Temer. Nós estamos anotando aqui as questões levantadas pelos nossos ouvintes. Basicamente, perguntas sobre a reforma da Previdência, que é o próximo passo, né, do governo. E muita gente dizendo aqui que não será possível, enfim, cortar os gastos e tal. Já está conosco então o presidente da República, o presidente Michel Temer. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Sardenberg. Muito prazer em falar com você e com seus ouvintes. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. E bom, vamos começar, obviamente, pela votação de ontem, né? Pela estrondosa votação aí que aprovou a medida, a proposta de emenda constitucional que congela os gastos do governo. Mas eu queria começar de uma maneira assim mais simples, presidente. Quem teve a ideia de fazer aquela super janta lá no domingo para trazer os deputados? Você sabe, Sardenberg. Primeiro, eu quero reiterar aquilo que você está dizendo. Realmente foi uma vitória muito significativa, numericamente, qualitativamente, né? Porque também os deputados compreenderam a importância do projeto, estão preocupados com o Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que você viu que nós votamos isso numa segunda-feira, entre feriados, né? Exatamente, uma segunda-feira entre um feriado, que é dia em que normalmente não vai ninguém na Câmara. A rigor não iria ninguém, porque segunda já não vai ninguém. Na terça, evidentemente, o quórum seria baixo. Então, a ideia daquele jantar, né? Confesso que foi minha, por duas razões. Primeiro, eu não estou ainda no Alvorada, como você sabe, ocupando vagarosamente, né? E uma das formas de ocupar vagarosamente era exatamente chamar os deputados para um encontro, para uma conversa, né? Eu botei algumas pessoas para falarem sobre o tema, nós demos uma palavra lá, e o objetivo era, digamos assim, trazê-los todos no domingo, ou a grande maioria, para garantir também o quórum na segunda-feira, né? E acho que facilitou. Eu acho que foi até um jantar muito suave, muito agradável, né? Eu acho Teve galinhada, é isso? Perdão? Foi uma galinhada, é isso? Desculpe, o cardápio, o que foi? Não, teve um filé, o que mais? Um macarrão lá. Eu confesso que nem jantei, viu, Sardenberg? Eu imagino. Teve vinho, presidente? Hein? Teve vinho? Não, eu acho que não. Não me lembro se teve vinho ou não, confesso que não sei dizer. Porque eu só, digamos, parei as conversas quando todos foram embora, que era mais ou menos 11h30 da noite, quase meia-noite, né? Não sei dizer você. Mas... Agora, presidente, foram 366 votos, que é praticamente a mesma votação do impeachment, né? É verdade, verdade. O senhor acredita que essa é a sua base, 366? Olha, pelo menos você veja, a proposta de emenda constitucional do teto, ela eu reconheço, embora fundamental para o país, ela é bastante, digamos assim, polêmica, ela enseja polêmica, né? Para você ver, numa matéria dessa natureza, você ter 366 votos, eu creio que é a nossa base de governo, até um pouco mais, porque alguns faltaram, porque estavam viajando, sabe, né? Então vai a 375, mais ou menos, que é a nossa base governativa. Até hoje, nós não perdemos nenhuma votação no Congresso, desde o primeiro momento, quando eu era interino, matérias também importantes, nós votamos. Agora, você sabe que eu faço uma interlocução muito significativa com o legislativo, né? Por uma razão singela. Não é só o executivo que governa, né? Na democracia, o executivo governa com apoio do legislativo, né? Então, isso acho que ajuda muito. Eu tenho a sensação de que nós vamos levar, pelo menos até o final do governo, nesse mesmo ritmo, né? Agora, presidente Michel Temer, a medida que congela o gasto público, né, só corrige pela inflação, tem outra votação na Câmara e depois 2 votações no Senado. Mas dado esse resultado, essa partida na Câmara, a impressão que se tem é que vai andar, né? Vai ter até mais votos na Câmara. E no Senado, o senhor está tranquilo com o Senado também? Que tranquilo, você sabe que no segundo turno é sempre mais fácil. Quando você aprova no primeiro turno, fica mais fácil. Tenho a impressão que nós vamos repetir a votação, mais ou menos na mesma medida, no segundo turno, na Câmara. Primeiro ponto. No Senado, eu confesso que eu faço muitos contatos, né, Sardenberg? Tenho conversado com muitos senadores,
inclusive o presidente do Senado, que até esteve no dia lá do jantar e fez um discurso, dizendo, olha, no Senado nós vamos levar isso adiante, é fundamental para o país, etc. Então eu tenho a impressão que vamos aprovar, e se Deus quiser, neste ano, pelo menos, o teto dos gastos. Né? Agora, presidente, o que eu ia perguntar para o senhor é se essa contagem, essa base, ela vale para a Previdência, para a reforma da Previdência, porque o que os economistas dizem, inclusive os economistas que ajudaram o senhor no convencimento dos deputados, aliás, foi uma grande ideia essa de reunir grupos de deputados e debater com o economista especialista, setor público, como o Mansueto, né? Sim. Agora a pergunta é a seguinte, se não tiver reforma da Previdência, o teto fura, porque a despesa da Previdência ela aumenta todo ano acima da inflação, acima da arrecadação, etc. O senhor acha que esses 370 votos vão valer também para a reforma da Previdência? Eu acho, Sardenberg, que há, digamos assim, uma consciência hoje no Legislativo, né? Nós falamos muito sobre isso. Acho que é uma conscientização do Legislativo, da classe política em geral, no sentido de que é fundamental, embora possa haver um ou outro sacrifício. Então, eu reconheço, em primeiro lugar, que a reforma da Previdência, ela vai ser mais polemizada, né, mais discutida do que talvez essa PEC dos gastos, né? Mas nós vamos fazer todos os esclarecimentos possíveis, de alguma maneira fizemos isso no teto dos gastos públicos, vamos fazer com maior intensidade no caso da Previdência, por uma razão singela, né, Sardenberg? Você sabe que todos os dados que chegam à minha mesa, e isto você conhece muito melhor do que eu, se não fizer alguma coisa nessa direção, daqui a 10 anos o cidadão vai bater nas portas do poder público, não tem dinheiro para pagar. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E eu reconheço que ela está ligada a essa história dos gastos públicos. Não tem... Agora, o senhor tem já a informação que a gente tem, é que a reforma da Previdência, a proposta do governo já está pronta e que começa a ser apresentada a partir desta semana. Eu queria ver se o senhor podia adiantar aqui para os nossos ouvintes pontos da reforma. Por exemplo, fixa mesmo a idade mínima em 65 anos? Olha, isso, sabe que eu não recebi por inteiro, eu recebi um primeiro esboço da reforma da Previdência, isso tem que passar naturalmente pela minha mesa, né? E eu só vou fazer isso agora depois da viagem que eu faço à Índia e ao Japão, 6 ou 7 dias, né? Eu vou examinar isso, vou verificar ainda os pontos que eventualmente possam ser questionados ou melhorados, né? Depois, você tem razão, eu quero fazer reunião com as centrais sindicais, quero fazer com os setores empresariais, com as lideranças da Câmara e do Senado, porque, embora você possa não ter a concordância, mas você precisa asfaltar o terreno. Se você não asfaltar o terreno, numa matéria dessa natureza, tentar impor de cima para baixo, não dá certo. É que eu ia perguntar ao senhor, presidente, falar com as centrais sindicais aqui entre nós vai ser perda de tempo, porque eles são contra, eles já disseram que são contra. Mas você sabe que a conversa, você sabe que o meu lema, eu acabei de fazer até uma solenidade aqui, Sardenberg, uma coisa de documento único, que é um trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Executivo, né? E eu disse, olha, isto tudo é fruto da harmonia entre os poderes. E a palavra-chave para isso é diálogo. Então, eu dialogo muito e vou dialogar com as centrais sindicais. Eles podem ficar contra, mas uma coisa é ficar contra, digamos assim, raivosamente ou decepcionadamente, né? Outra coisa é ficar contra sem muito entusiasmo, né? Eu vou dialogar com eles, não tenho dúvida disso. Também estou com você, é muito provável que qualquer acréscimo que se faça em relação à Previdência vai ter resistência, mas isso, digamos assim, faz parte da vida. Nós vamos enfrentar. Vários ouvintes aqui, como Sônia, como Antônio Melite, perguntando se essa reforma da Previdência inclui a eliminação das aposentadorias especiais dos políticos. Nós não discutimos sobre isso ainda, mas ela será geral. Ela deverá atingir a todos, sem dúvida alguma. Aliás, essa coisa da aposentadoria dos políticos já começou a ser esboçada, né? Já veio até para a imprensa, e evidentemente nós vamos fazer uma coisa equânime, quer dizer, para atingir todos os setores. Não vamos diferenciar mais os setores. Por exemplo, posso antecipar a você, não haverá mais distinção entre a Previdência Geral
que é dos trabalhadores, né, e a previdência pública, né, dos trabalhadores do serviço público. Nós temos que igualar isso, e este é um ponto que já está, digamos assim, definido. Tá certo. Outra questão é sobre a resistência. A medida do controle de gastos já foi aprovado, sim, mas houve uma nota da Procuradoria-Geral da República condenando a medida. Houve uma nota da Defensoria Pública condenando a medida. Estudantes invadiram o seu escritório aqui em São Paulo condenando a medida, todos com o mesmo argumento, dizendo que vai faltar dinheiro. Isso aí, depois de aprovada a medida, o senhor vai ter ainda uma batalha nos tribunais. O que o senhor responde a esse pessoal? Bom, primeiro, Sadenberg, é que eu penso que ninguém leu o orçamento do ano que vem, por exemplo. O orçamento que nós mandamos para o ano que vem já leva em conta a proposta de emenda constitucional do teto dos gastos. É como se ela já tivesse sido aprovada. Uhum. E quando quem ler o orçamento vai verificar que nos temas de educação, saúde, etc., não haverá redução, porque o teto é um teto geral, não é teto para educação, teto para saúde, teto para cultura, né? Bom, primeiro ponto. Portanto, quando nós falamos no teto global, muitas vezes muito bem, então não vamos fazer a obra tal, mas nós vamos manter saúde e educação. Isso não há dúvida. Primeiro ponto. Segundo ponto, nessa questão da manifestação da Procuradoria-Geral da República, não foi um parecer do Procurador-Geral, foi uma chamada nota técnica. Isso. Não se sabe bem se é dos servidores, de onde veio, é uma manifestação, digamos assim, política, não é uma manifestação nos autos, né? É uma manifestação jurídica. Segundo ponto. Terceiro ponto. A oposição ingressou com mandado de segurança, como você sabe, para tentar impedir a votação da matéria. E caiu com o ministro Barroso, pediram a liminar, e o ministro Barroso, num belíssimo voto, mostrou a absoluta constitucionalidade da medida, né? Então, digamos, já houve um ensaio no Supremo, e este ensaio já foi favorável a medida que nós propusemos desses gastos públicos, né? Agora, esse movimento é natural. Eu não sei se os estudantes que foram lá ontem, eles já leram a emenda, se eles já examinaram o orçamento, se eles ouviram especialistas, ou se só ouviram dizer, né? Eu não, confesso que não sei. E volto a dizer, no caso da Procuradoria-Geral, é uma mera opinião, não é o parecer jurídico da Procuradoria, né? Para encerrar a questão da Previdência, presidente, tem uma pergunta aqui de pessoas falando se aposentadoria dos militares. Pergunta de militares, querendo saber se a aposentadoria de militares estará também nessa unificação aí da Previdência. Esta eu confesso que não sei dizer ainda, viu, Sadenberg, porque como disse a você, eu recebi um brevíssimo esboço, recebi a Previdência por inteiro, né? Mas os militares, evidentemente, como outras categorias, não sei o que nós vamos fazer ainda, eles sempre tiveram um tratamento diferenciado em função das peculiaridades da carreira, né? Agora, a última coisa, quando é que o senhor pretende mandar o projeto de lei para... a reforma da Previdência é emenda constitucional também ou é projeto de lei? Emenda constitucional, Sadenberg, vai ser... 3/5 de novo. Agora, tem uma coisa, você sabe que posso contar a você o seguinte, há tempos atrás, uma semana atrás, 8, 10 governadores me procuraram aqui, você sabe que a Previdência dos Estados está quebrada também, não é? E eles me procuraram sugerindo que houvesse um movimento nacional, quer dizer, dos governadores, junto com a União, para aumentar a contribuição de 11 para 14. Alguns estados até já aumentaram por conta própria. Eu disse, muito bem, em primeiro lugar, vocês reúnam os 27 governadores, se todos estiverem dispostos a isso, nós vamos ter uma nova reunião, vamos examinar. Isso pode ser feito por lei, isso não depende de emenda constitucional. Tá. E falar em governadores, eles estão querendo um pedaço lá do dinheiro da repatriação. É verdade. O senhor vai dar? Ajustou-se o seguinte, nós acordamos o seguinte, nós imaginamos que a repatriação possa dar aí 50 bilhões de reais para os cofres públicos, né? Metade é da multa, 25 bilhões, metade do imposto. O que nós ajustamos, e poderá ser votado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, é que aquilo que ultrapassar 25 bilhões da multa, onde os estados não têm nada, eles passariam a ter uma participação tal e qual tem na participação dos impostos. Isso está mais ou menos acordado. Tomara que dê uns 80 bilhões, que daí é bom para todos. Né? Tá bom? E para quê? Mas só mais uma coisinha, presidente Michel Temer.
Lava Jato, né? Há uma grande investigação em andamento, há uma bomba se alimentando aí, que é a delação da empresa Odebrecht, de diretores executivos da Odebrecht, e com risco de atingir muitas pessoas do mundo político, já que, como todo mundo sabe, a Odebrecht é financiadora de campanhas no Brasil inteiro há muitos anos. A minha pergunta é: como é que o senhor vai fazer no caso de colaboradores seus, ministros, etc., acabarem sendo envolvidos nessa investigação? Olha, eu vou examinar caso a caso, viu, Sardenberg? Você sabe que mesmo, vou dizer a você, mesmo aqueles que no início do governo interino deixaram os cargos, né? Foi porque houve menções a eles e eles pediram para sair. Porque você sabe, quando há uma delação, a simples menção, né, cria um problema político, não cria um problema jurídico criminal, porque isso só vai ser decidido muito adiante. Então, quando houver caso, eu vou examinarei caso a caso, né? Eu não tenho decisão por enquanto. Agora, o que eu quero registrar... Porque o senhor não acha que, a gente tem comentado aqui várias vezes, presidente, desculpe interromper, mas é o padrão japonês, o padrão europeu e tal, quer dizer, a pessoa citada numa investigação dessa, ministro, até ele renuncia e vai cuidar do seu caso, senão tem que ficar o tempo todo respondendo a essas questões, como aliás parece que é o caso do seu ministro do turismo, né? Toda hora lhe perguntam. Que é o que acontece, né? Você sabe que se acontece, aliás, no caso do ministro do turismo, viu, me permita dizer, é um pouco diferente, porque não é questão da Lava Jato. Não é da Lava Jato, mas é um processo. Contar rapidinho, não? Diga, pois não. É o seguinte, ele era prefeito de uma cidade pequena lá em Alagoas, e os funcionários remeteram uma guia de recolhimento do INSS e não remeteram o pagamento, o correspectivo pagamento, né? O promotor público verificou, denunciou lá no juízo de primeiro grau. Quando o prefeito foi denunciado, eles imediatamente foram lá e quitaram a dívida. Isto veio para o Supremo, porque ele depois foi eleito deputado. E sabe, Sardenberg, inúmeros acordos, ele até pegou um parecer do Aristides Junqueira, inúmeros acordos dos atuais ministros do Supremo, dizendo o seguinte: quando há um delito dessa natureza, de improbidade administrativa, mas o sujeito paga o débito, isso elimina a pena, né? Então, por isso que eu acabei nomeando, né? Só para dar uma breve explicação. Tá certo. Tá bom. Posso mais uma pergunta? Pois não? Mais uma pergunta, se puder, claro. O seu grau de preocupação com o andamento lá do processo no Tribunal Superior Eleitoral, que contesta as finanças da chapa Dilma Temer. Olha, em primeiro lugar, você sabe que eu sou obediente às instituições, né? Se um dia o Tribunal Superior Eleitoral decidir que deve caçar a chapa, muito bem, eu simplesmente vou obedecer. Claro que eu vou obedecer, naturalmente fazendo os recursos necessários, né? Até porque, como você sabe, eu tenho sustentado a absoluta diferença entre a figura do presidente e a figura do vice-presidente no texto constitucional. São funções inteiramente diversas. Eu tenho sustentado essa tese. Se um dia acontecer, claro, eu vou defender aquilo que eu julgo ser compatível com a Constituição Federal, né? Vou usar os recursos possíveis. Mas se em caráter definitivo o Judiciário decidir que será assim, muito bem, será assim. Bom, presidente Michel Temer, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua entrevista. Vários ouvintes aqui o cumprimentam pela entrevista e pedem que o senhor faça isso com mais frequência. Nós também fazemos o mesmo pedido, nós aqui jornalistas, mas agradecendo o seu tempo aqui para a CBN hoje. Muito obrigado, presidente. Quando você me convidar, eu terei muito gosto, viu? Tá bom? Um abraço. Obrigado, até a próxima.